Estou trocada, um bocado estranho. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a um novo episódio das Conversas Improváveis. Hoje as minhas duas convidadas é a Margarida Bartolomeu e a Inês Braga Sampaio. Vamos fazer aqui um balanço do Euro em termos desportivos e também o desesperado futebol feminino neste pós-campeonato da Europa. Como é que vocês viram o Euro e em termos desportivos podemos falar que foi o melhor europeu de sempre? Olha, posso começar eu? Boa noite, antes de mais, e obrigada pelo convite. O melhor Eurodesportivo, eu acho que sim. Eu acho que pelo menos o nível competitivo esteve muito equilibrado em todos os grupos. Houve ali algumas surpresas que o pessoal não esperava. Uma Itália um bocadinho mais fraca, a Noruega também a falhar ali algumas fases, a levar 8 da Inglaterra, que sempre foi a favorita à vitória. Mas sim, eu acho que desportivamente foi o Euro mais forte, foi o Euro em que vimos as seleções mais equilibradas, os jogos mais disputados, sem ver aquele desnível que se notava muito entre as seleções principalmente nórdicas e as seleções mais do sul da Europa. Pelo menos esta é a minha opinião. Inês, não sei se estás de acordo. Sim, desportivamente penso que foi, se não o melhor, um dos melhores, sem dúvida. Apesar de ter havido, como tu falaste, alguns resultados desnivelados, penso que, por exemplo, as meias finais, os quartos de final foram sempre duelos muito disputados, mesmo aqueles entre seleções teoricamente mais fortes e teoricamente mais fracas, como por exemplo a Bélgica ou a Áustria. Esse tipo de seleções conseguiram dar bastante luta às seleções mais poderosas e, por exemplo, equipas também como Portugal, a Suíça conseguiram, Portugal teve um resultado mais pesado, mas conseguiram também dar bastante luta às seleções mais fortes e também foi, penso eu, um dos europeus em que se viu maior não em que se viu um maior nível de jogadores, porque os jogadores têm sido estudantes os anos todos, mas talvez mais jogadoras de alto nível num maior número de seleções. Sim, completamente. A Inglaterra fez um investimento forte na contratação da Sarina Weimann. Eu era super fã da Holanda, porque a Holanda jogava um futebol muito, muito bonito. Mas acho que ela deu ainda um passo em frente, melhorou defensivamente. A Inglaterra praticamente não sofreu golos e ofensivamente foi muito mais eficaz. O espetáculo, por exemplo, que a Inglaterra deu praticamente em todos os jogos também foi importante para cativar os adeptos da casa e para puxar mais gente para este europeu? Se não te importares que eu responda primeiro. Sim. Eu penso que sim. Aliás, a Inglaterra era desde o início a maior atração do europeu, por ser o país do futebol que é, por ser o anfitrião, por toda a promessa que envolvia a equipa, pela Sarina Wiegman também. Ou seja, foi desde o início a seleção sobre a qual os holofotes mais incidiam. E aquilo que elas entregaram, o espetáculo que elas deram durante todo o europeu, justificou toda a atenção que sobre elas incidia. Ou seja, de facto, a Sarina Wiegman conseguiu trazer uma Inglaterra não só ganhadora, mas que dava espetáculo, que penso que era algo que não acontecia com o Phil Neville anteriormente. E lá está, também não ganhavam grandes torneios com ele. Por isso, sim, eu penso que a Sarina Wiegman conseguiu trazer esse 2 em 1 de uma seleção que ganha e que dá espetáculo, logo atrai mais fãs para o jogo feminino e todos aqueles milhares e milhares de adeptos que foram ao estádio, se calhar alguns, não desminto, que terão, não nego, que terão ido lá mais pela piada, por assim dizer, muitos terão ficado extremamente cativados com o jogo que a Inglaterra jogava, passa a redundância, porque a Sarina Wiegman conseguiu, de facto, pôr a equipa a jogar bom futebol.
e um futebol que não é só um futebol diferente, não é aquele mais típico de posse, que também é espetacular, na minha opinião, mas de facto nós vimos, durante este europeu, vimos vários estilos e todos ou quase todos bonitos, atrativos, bom de ver, bom para o espetáculo, bom para o europeu, bom para o futebol feminino. Sim, eu estou totalmente de acordo. Eu acho que, acima de tudo, esta seleção inglesa demonstrava uma felicidade, uma alegria no jogo que punha em campo, que cativava muito o adepto. É como a Inês diz, muitos foram lá pela graça, ok, é um europeu, estamos em Inglaterra, vamos lá ver o jogo. E após o primeiro jogo ficaram completamente fãs, completamente cativados. E no final, depois do apito final e da vitória da Inglaterra, ali o Williamson até referia que isto agora é o sucesso, mas aquilo começa todo na WSL. E então tem que começar ali, tem que ir a ver a Liga Inglesa, tem que começar nos clubes, tem que encher os estádios nos clubes, para que depois elas também possam refletir isso a nível das seleções. O europeu foi espetacular, eu acho muito também por isso, pela alegria que a Inglaterra punha em tudo o que fazia em campo. Elas pareciam estar ali a ter o momento da vida delas, a maior felicidade, e a desfrutar muito do futebol que colocavam em campo, muito confiantes naquilo que faziam, e tinham uma selecionadora que aposta jogo após jogo, sempre no mesmo 11, e ter as jogadoras todas extremamente motivadas quando entram em campo, fazerem a diferença. Eu acho que é muito difícil, e a Sarina Wiegman tem ali todo o mérito no sucesso desta seleção, e foi uma aposta completamente ganha pela Federação Inglesa. Vocês tiveram alguma jogadora que tenham mostrado mais em termos individuais? Tantas. Eu gostei particularmente, e já referi isto, da Lena Oberdorf da Alemanha, que é uma jogadora, é daquelas, de vez em quando parece invisível nos jogos, mas que cria um equilíbrio na equipa, aquele meio campo, com 20 anos, a colocar um meio campo às costas. E eu gosto muito de médias. É a minha posição favorita. Acho que um bom médio faz o futebol muito mais bonito, e a Lena Oberdorf para mim foi uma das melhores jogadoras do Euro, tanto que ganhou a melhor jogadora jovem. Depois tantas outras, eu sou também fã da Fran Kirby, que acho que é uma daquelas jogadoras completamente invisível na maioria dos jogos, mas quando entra em campo, quando dá nas vistas, é sempre pela positiva, e é uma jogadora muito, muito certinha. Sei lá, houve tantas. A Bon Mati, que também fez um grande europeu. Sei lá, podia estar aqui a Catarina Amado, a nossa Catarina Amado, puxando a brasa à nossa sardinha. Eu acho que ela está cada vez mais completa, está uma lateral muito completa e muito segura, e acho que também fez um grande campeonato da Europa. Tantas outras, Inês, dizem mais umas quantas, que elas são muitas. Eu destacaria, pronto, além das que já falaste, por exemplo, a Lena Oberdorf, concordo plenamente, uma grande jogadora. É incrível que não tenha apenas 20 anos e já está numa atividade. Está há 4, é uma coisa espetacular. Eu destacaria a Keira Walsh, de Inglaterra, sim, sem dúvida, do meio campo inglês, não só pela defesa a nível defensivo, a nível de posse da circulação de bola de Inglaterra, na transição, em posse, as assistências que fazia. Aquele gol da final do Euro, aquela assistência para ela, aquilo é espetacular. Também a Cachaoui, da França, penso que também fez um grande torneio. Tive muita pena, que a Miedema não tenha podido jogar mais, porque aquilo que ela mostrou no primeiro jogo era para ser uma das grandes jogadoras do torneio. Mas sim, eu destacaria especialmente a Lena Oberdorf, Keira Walsh, quem é que eu acabei de dizer? A Aitana também, a Cachaoui. E além disso, também a Inglaterra, já agora. Na Alemanha é impossível não falar da Alexandra Popp também, obviamente. É um nome incontornável também. A Beth Mead. E também para mim, as duas motas, que não são apenas motas que são muito mais do que motas, por técnica, taticamente. Ella Toone e. Agora estou esquecendo o nome. Ela sempre a Chloe Kelly. A Chloe Kelly?
Como? A Chloe Kelly, entravam sempre a Chloe Kelly, a Ella Toone. A Alessia Russo. Exatamente, peço desculpa. Isto aqui, uma pessoa de férias esquece tudo. Exato. E a Ella Toone, para mim, foram 2 grandes destaques, pela forma como entravam sempre e como entravam e eram sempre decisivas. Uma Sim. delas, ou ambas, sempre que entravam, mudavam completamente o jogo a favor da Inglaterra, e eu penso que isso é de destacar, apesar de não terem sido titulares em nenhum jogo. Deve-se destacar pela forma como eram verdadeiros abre-latas para a seleção da Sarina Pigman. E como é que vocês viram, como é que vocês olharam para a participação de Portugal? O grupo era difícil à partida, nós sabíamos e as probabilidades de passar eram poucas, mas o João Holanda foi muito bom. Portugal conseguiu bater toda a campeã em título. Como é que vocês olharam para a participação da seleção nacional? Eu particularmente, eu gostei do futebol que apresentámos. Acho que muito mais competitivas, muito mais seguras com bola. Já não se notava aquela seleção inexperiente de vamos lá estar fechadinhas e tentar aqui não sofrer. Não, foi mais do que isso. Foi nós vamos marcar, nós vamos querer dominar o jogo, ter bola. Falhámos muito nos esquemas táticos defensivos, nas bolas paradas. Muito, e foi muito, muito além da estatura, na minha opinião. Não foi a estatura que determinou aquelas falhas, porque ofensivamente tivemos golos de cabeça contra a Holanda, nomeadamente, pela Diana Silva, se não estou a erro, que é uma jogadora de baixa estatura. Mas acho que tivemos bem, acho que foi a nossa seleção que perdeu ali algumas jogadoras também importantes nas vésperas do Euro, como a Andréa Jacinto, que se esperava que fizesse um grande campeonato da Europa e que fosse uma das titulares. A própria Mariana Azevedo também teve uma lesão grave. Mas tivemos bem, tivemos competitivas. Entramos mal ali naquele jogo com a Suíça, que eu acho que era um jogo que estava completamente ao nosso alcance em termos de resultado. Acho que poderíamos ter vencido esse jogo. Elas são uma seleção ao nosso nível, na minha opinião, um pouco mais físicas, talvez, mas sim, eu acho que foi uma participação muito positiva, que também trouxe muita gente. Eu acho que as pessoas também assistiram a este europeu, embora nós não nos tenhamos apurado para o europeu vencendo a Rússia, né? Entramos pelo facto de elas terem sido excluídas do europeu por toda a situação que se vive, mas eu acho que foi positiva e poderá ter repercussões muito positivas daqui para a frente. Basta saber aproveitar o embalo, na minha opinião. Falavas agora da estatura e eu concordo plenamente, porque, por exemplo, se não me engano, penso que é a Mary Earps, que é uma guarda-redes baixinha, e se não se Mas notava... baixa para a Patrícia Moraes, se não estou a erro. É isso, ou seja, desculpar erros nas bolas paradas defensivas, ofensivas, com a estatura, é uma coisa já do passado, que já devia ser do passado no futebol feminino, especialmente. E eu concordo plenamente contigo nesse sentido, porque Portugal esteve mal em termos de organização nesses momentos do jogo. De resto, eu penso que na minha opinião, foi a participação que se esperava, porque Portugal era teoricamente a equipa mais fraca do grupo, acabou por terminar em quarto. Concordo que o resultado com a Suíça podia ter sido melhor, especialmente pelo que se mostrou na segunda parte. A primeira parte foi francamente fraca, mas a segunda parte viu-se aquilo que Portugal pode dar, especialmente para o futuro. Apesar que, lá está, a Suíça tem mais jogadores de topo, mas Portugal penso que tem uma base em si, no total, superior, tão boa ou superior. Mas acaba por ser o esperado. Demos mais luta do que esperado aos Países Baixos, é verdade, mas também eram os Países Baixos sem a Miedema, sem a Jackie Roinen, que com elas poderia ter sido um resultado muito diferente, ou não. Está. Exatamente. Podemos fazer... se, isso é inútil. Com a Suécia, foi o resultado, penso que, no sentido que mais se ajustou à diferença teórica de valor entre as seleções. Porque, de facto, com a Suécia é uma seleção bastante mais forte que nós, sem dúvida alguma. E penso que não... O mais importante é que penso que não deve haver medo de assumir que uma seleção... desculpem, que uma seleção é muito melhor que nós. Porque neste momento... Porque eu penso que assumindo que nós não somos ainda de topo,
que vamos evoluir. Sim, exato. Exatamente, ou seja, sim, a Suécia é bastante mais forte que nós, e esse foi o resultado que espelha essa diferença, e por isso, é a partir daí, é vendo quem é melhor que nós, quem é bastante melhor que nós, que devemos dar os passos em frente no futuro, de forma a melhorar a nossa base e todos, muito mais do que a seleção, penso que muito mais do que melhorar a seleção. Em Portugal é importante melhorar o futebol feminino, todos os recursos, A base. é isso, toda a base. Porque a seleção é um reflexo do trabalho que é feito no país, no futebol, seja masculino, feminino, do que seja. Ou seja, mas pronto, Portugal acaba por ter uma participação esperada, podia ter sido um bocadinho melhor. A minha previsão era, muito sinceramente, pior, ou seja, acabo de ficar bastante satisfeita com aquilo que fizemos no Europeu. Pegando naquilo que também foi optado no investimento da Federação Inglesa, acham que um investimento desse género, não só ao nível da selecionadora, mas no nível do campeonato, em melhorar o campeonato, trazer melhores jogadoras para o campeonato, isso também foi um passo importante para melhorar a competitividade interna e as jogadoras inglesas hoje serem melhores do que eram há 4 anos? Sim, sem dúvida. Neste caso, para mim, o maior exemplo dessa evolução é Beth Mead, que eu falo bastante vezes dela, daquilo que a Beth Mead pode ser e do que por vezes não é. É uma jogadora que bastantes vezes pode ficar aquém do potencial que demonstra. E penso que o facto dela ter tido, por exemplo, no Arsenal, uma competitividade interna muito maior do que antigamente, porque o Arsenal trouxe Black Stenius, trouxe Tobin Heath, trouxe a Mana Iwabuchi, ou seja, eles trouxeram várias competidoras para a Beth Mead e outras posições, claro. E a partir daí, na minha opinião, foi esta época, aquela em que tinha maior competição, a competição mais poderosa, na minha opinião, que se viu a melhor Beth Mead. E isso acontece não com ela, não só com ela, mas também com outras. Claro que o investimento do futebol em Inglaterra, do futebol feminino em Inglaterra, tem sido de base, naturalmente. E eles têm feito o que eles chamam grassroots level. Tem havido também grande investimento a esse nível. Mas essa competitividade interna de trazer jogadores como a Lucy Bronze, a Alex Greenwood, as estrangeiras também, a Black Stenius, a Iwabuchi, as suecas todas de Everton e City, Manchester United também. Quando vieram as americanas, a Kristen Press e a Abigail Heath, etc. A Sam Mills e a Rob Lavelle. Só foram muitas vezes. Mas isso, de facto, fez não só atraiu maior atenção, porque também traz mais dinheiro, traz mais investimento e traz maior competitividade. E é competindo com os melhores e jogando com os melhores, ou seja, competindo interna e externamente com os melhores, que mais se evolui. E isso também se nota, pronto, com a seleção portuguesa neste europeu, o poder competir com os melhores. E a Inglaterra, de facto, teve esse investimento não só a nível interno, como a nível estrutural, como de trazer melhores jogadores, atrair mais atenção, atrair mais investimento e com isso também melhorar as suas próprias jogadoras, tirar delas o melhor. E por isso é que eu acho que a Beth Mead é uma das expressões máximas dessa evolução que tem havido nestes últimos 2, 3 anos, porque a Beth Mead que se vê hoje em dia, que é uma jogadora altamente competitiva e que por isso consegue explanar o seu talento, todo o talento que tem, água para o vinho da Beth Mead que se via há 2 anos, que eu gosto muito de dizer que a Beth Mead, quando quer, é das melhores jogadoras do mundo, e ela neste momento quer muito, e isso nota-se. E não só aconteceu com ela, como várias outras jogadoras. A Mary Earps é uma jogadora, para mim é a guarda-redes que mais evoluiu nos últimos 2, 3 anos.
A Mary Earps da temporada passada não tem nada a ver com a Mary Earps desta época. E isso notou-se muito no europeu. E esta época com o Manchester United, por exemplo. Isso, aquilo que disseste de trazer as melhores ajuda a quem está cá também a evoluir. E refletiu-se também na prestação da Inglaterra. Bem, eu acho que disseste tudo o que havia para dizer, eu estou completamente de acordo. Porque, em tudo na vida, e não é só no futebol, se nós estamos com pessoas que são excelentes profissionais à nossa volta, só nos faz querer ser melhores profissionais. E esta é a profissão delas, né? Elas são todas profissionais, e se querem jogar, têm que se superar a elas próprias, para conseguir superar as colegas e ganhar um lugar no 11. E a Beth Mead é uma jogadora que é o reflexo, como tu dizes, é o reflexo óbvio disso. É uma jogadora que não foi convocada para os Jogos Olímpicos e agora foi a melhor marcadora do europeu. E a jogadora com mais assistências e se calhar a melhor jogadora do europeu. A evolução dela tem sido extraordinária e a competitividade interna da liga e dentro dos clubes é algo que faz qualquer jogadora e jogador crescer muito num nível que eles às vezes neles próprios estão à espera. O querer superar-se a cada dia e querer muito ser titular e competir saudavelmente com outro jogador que sabem que é melhor que eles ou que é tão bom como, falas querer ser melhor, e isso depois tem os seus reflexos óbvios, neste caso na seleção, não só nas ligas, nos clubes, mas principalmente nas seleções. Nós temos o caso, eu acho que a Tatiana Pinto, por exemplo, foi uma jogadora que quando foi para o Levante subiu muito o nível. Eu acho que ela está uma jogadora mais madura. Noto muitas diferenças em termos futebolísticos. Não ao nível do Beth Mead ainda, mas haveremos de ter jogadoras que lá vão chegar. Isto, passo a passo, tudo se consegue. Isso também, depois em comparação com o nosso campeonato, também é revelador, porque no nosso campeonato estamos a falar em 4 equipas, podem disputar os títulos, todos os títulos em disputa, e depois há as restantes que lutam para sobreviver. Para melhorar o futebol feminino em Portugal, teria-se de começar por aí, por dar mais competitividade ao campeonato, e depois aí vamos para até o tema das condições e dos apoios, etc. Olha, eu acho que sim e ao mesmo tempo acho que não. Porque eu acho que isto é tipo uma pirâmide e nós temos que começar sempre pela base. E nós não temos base. A minha opinião é, nós não temos base. Para nós queremos profissionalizar a liga e ter uma liga competitiva e criarmos condições para os clubes pequenos, entre aspas, poderem competir por títulos, nós temos que criar base. Nós temos que arranjar forma de formar mais jogadoras, um pouco por todo o país, não é só depender das formações profissionalizadas do Benfica, Sporting, Braga e talvez Famalicão, um pouco mais ali à volta, e depender de clubes por todo o país. Nós temos um país relativamente pequeno, mas temos zonas, eu sou do Alentejo e vejo muito aquilo que se passa aqui à volta. Nós temos agora muitas miúdas que querem jogar futebol e não têm como jogar. O distrito de Beja é um distrito que vai desde a costa até a Espanha, é um distrito enorme. Nós temos miúdas que têm que fazer 2 horas de caminho para poder ir jogar no único local onde há uma equipa feminina. Isso não é confortável nem para os pais, nem para as próprias meninas que querem jogar. E se nós não conseguirmos, a Federação não conseguir intervir nesses pequenos pontos do país onde as jogadoras estão muito dispersas e tentar e atuar ali de alguma forma para conseguir criar várias equipas e um campeonato para elas poderem jogar, nós nunca vamos conseguir formar jogadoras em quantidade suficiente para depois alimentar esses clubes da Primeira Liga e torná-las competitiva. Não é só trazer as jogadoras de fora, mas eu acho que temos que começar por formar as jogadoras cá dentro e investir seriamente na base da pirâmide. E depois, isso não vai acontecer, os resultados não vão surgir a curto prazo. Nós queremos muito ter uma liga profissional para dizer que temos uma liga profissional e que temos muitas jogadoras federadas e temos um campeonato com jogadoras que vão à Liga dos Campeões e etc, etc. Mas eu acho que nós temos que começar mesmo por baixo, não podemos querer começar criar condições para os clubes da Primeira Liga, Profissional Liga e depois o resto logo se vê. Para mim isso não é solução e não é viável a longo prazo. Acaba por um dia terminar ou voltarmos ao mesmo ponto e estamos ali em altos e baixos e
não somos estáveis em termos de qualidade na liga e de competitividade. Concordo plenamente contigo. Aliás, o futebol feminino tem vivido, mesmo mundialmente, tem vivido um pouco de ciclos. Agora é que é o boom do futebol feminino. E depois esse boom dura 5 anos e o futebol feminino volta a descer. Não só aqui como lá fora. Eu penso que espero que este boom seja mais definitivo, até porque já dura, na minha opinião, desde 2015, ou seja, já vamos num ciclo de 7 anos, se a matemática não falha. Mas é isso, não podemos querer começar as coisas. Um castelo não se começa a construir pelo teto. Tem mesmo de começar esta evolução, ou fundamentar esta evolução pela base. E uma coisa que eu ouço muito, por exemplo, que eu ouvia muito no início do europeu, antes do início do europeu, porque eu dizia, pronto, eu dizia sempre, Portugal vai ficar em terceiro ou quarto lugar do grupo, com toda a naturalidade. Não acredito, eu dizia e confesso, não acredito na passagem aos quartos de final. E as pessoas diziam, mas nós crescemos imenso. Sim, mas as outras não ficaram paradas. Nós crescemos e os outros cresceram também. E se calhar cresceram mais. Se calhar não, muito provavelmente cresceram mais do que nós. E a verdade tem sido feito um trabalho, muitas vezes com qualidade, mas outras vezes algo trapalhão. E Portugal tem de... Mas isto é muito português às vezes também. Mas, por outro lado, não devemos desculpar-nos com isso. Devemos, tal como tu disseste, começar pela base, pelo pequeno, pelo grassroots, como chamam os ingleses, o proporcionar a possibilidade às crianças, às meninas, de jogar futebol desde o início. Porque a verdade é que, por exemplo, falávamos muito... falta controle emocional às jogadoras, disto às vezes, mesmo às profissionais. São jogadoras que são profissionais, se calhar, há 5 anos, ou menos. São jogadoras que não têm um trabalho de base, em termos competitivos, psicológicos, ao nível dos homens. Os homens começam desde mesmo muito, muito pequenos, ou digamos desde os 12 anos, que já começam a ter uma competitividade associada, desde os 13, pronto. Grande. Ou seja, desde as camadas jovens, que também se incute, faz uma qualidade profissional ao desporto jovem masculino. O feminino não. E, por exemplo, vê-se também isso muito nas guarda-redes, só agora é que as guarda-redes têm um trabalho desde a base específico. E só melhorando, tal como tu dizias, só melhorando a estrutura, os pilares, a base, é que se vai construir esse castelo do futebol feminino em Portugal, que seja sustentável e que tenha um crescimento que não pare, que não estanque ou que não regrida sequer, isso é que seria gravíssimo, dentro de 5, 10 anos. E, por exemplo, mas também a nível, por exemplo, a nossa liga, que tem bastantes qualidades, eu não quero minimamente criticar a nossa liga, porque eu penso que, como tu dizias, como diziam, aliás, os dois, são 4, 5 equipas que lutam por títulos e depois os outros lutam para sobreviver, porque não são dados os recursos que precisam para essa sobrevivência estar sequer assegurada. Aliás, basta olhar para o Boa Vista, uma equipe que era histórico o histórico do futebol feminino, que hoje em dia anda a lutar para sobreviver. Para o Atlético. É isso, mas ao mesmo tempo, se calhar uma pessoa pensa, mas se calhar também precisamos e não quero com isto enraivececer adeptos de ninguém, se calhar também precisamos do futebol do Porto no futebol feminino, que eu penso que era uma necessidade muito grande. Eu acho que é muito mau o maior clube do norte de Portugal não estar no futebol feminino. E eu penso que não se entende, é incompreensível para mim. É um clube, quer dizer, uma pessoa pergunta a uma criança da cidade do Porto, da cidade de Gaia, da cidade de Matosinhos, gostavas de ser jogador de futebol do Porto, e essa criança dizer que sim, claro.
E esse trabalho de base, lá está, mas esse trabalho também é feito na base e não só no topo. É aquilo que tu dizias, proporcionar cada vez mais oportunidade de jogar futebol aos mais jovens, às mais jovens neste caso, e depois, ao longo das camadas jovens, proporcionar, dar-lhes os recursos necessários para crescerem como jogadores. Já nem digo ao nível dos homens ainda, porque isso ainda é um percurso que ainda tem de ser feito mais à frente, mas para crescerem como jogadores, começarem a ter trabalho específico, e depois na própria liga, nos clubes, haver maiores recursos, porque a nível de infraestruturas ainda estamos muito, muito mal. E, quer dizer, isto é uma liga que ainda, em que há paragens para assistência médica, há dezenas não, pronto, mas há muitas paragens por jogo, se nota tudo isso, ou seja, trazer jogadores de fora neste momento, nós ainda não estamos, no fundo, ainda não estamos nesse nível. A Inglaterra fez isso, já estava um passo, ou 2, ou 3, ou 4 à frente. Nós ainda estamos no trabalho, ainda estamos a precisar do trabalho de base todo, para sequer chegar a esse ponto em que podemos dizer, ok, agora trazemos jogadores extremamente competitivos para trazer essa competitividade maior à nossa liga. Nós ainda estamos muito atrás e penso que temos de ser corajosos o suficiente para o assumir, para sermos capazes de evoluir. Completamente de acordo. Por exemplo, nós temos aqui na Sub-19 temos 2 campeonatos, que é o futebol de 11 e o futebol de 9. No futebol masculino, por exemplo, não há sequer, já não só em futebol de 9 e em Sub-19, isso já passou há muito tempo. Faz sentido, por exemplo, existir, por exemplo, futebol de 9 no estalão de Sub-19 no futebol feminino? Eu quero dizer que não, e eu acho que não faz, mas depois de lá está. E o campeonato sub-17, por exemplo, que se calhar é futebol novo, existe? Não existe? Quais as suas condições? Existem muitas equipas que não têm capacidade de fazer aquela transição do futebol 7 para o futebol 11. E tem aquele gap de idades em que não conseguem ter uma equipa para sub-17, têm que fazer sub-19, porque já têm miúdas mais velhas, outras mais novas, não conseguem ali equilibrar. Então passam muito para o futebol 9, para fazer também essa transição e competir aqui a um nível mais regional. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que temos que criar condições para que elas transitem nos sub-19 já estejam a jogar em futebol 11. Porque o próximo passo é as equipas sénior. E as equipas sénior jogam futebol 11. Ponto. E se queremos criar jogadoras mais competitivas, elas têm que estar ambientadas ao futebol que se joga e o futebol 9, embora seja se calhar já o passo mais semelhante ao futebol 11, tem as suas diferenças, o tamanho do campo, a quantidade de jogadoras acaba ali por ter várias diferenças e elas precisam ter aqueles anos de adaptação ao futebol 11 para depois quando chegarem às cenas estarem completamente prontas para assumir o seu papel e desempenhar as suas funções em campo. Isso fazer o salto direto do futebol 9, porque muitas dessas miúdas depois acabam por assinar por equipas de futebol 11 e vão competir numa segunda liga sénior e sem terem ali noções às vezes básicas daquilo que é o futebol 11. Por isso acho que temos que abolir essa questão e uniformizar a questão da sub-19, na minha opinião, basicamente. Eu não sendo, confesso, profunda conhecedora do futebol de formação, não tenho essa formação, faça a redundância. Eu concordo, eu penso que neste momento ainda estamos, infelizmente, na fase do melhor que nada. Ou seja, pronto, o futebol de 9 ser o melhor que nada. Mas, claro que em termos, no mundo ideal, já não haveria esses torneios de futebol de 9, também por tudo isso. Não podemos. A jogadora tem de estar o mais cedo possível, tal como acontece no futebol masculino. A jogadora tem de estar o mais cedo possível ponta para integrar um contexto profissional ou contexto sénior, mais propriamente. Ou seja, haver o futebol de 9, a jogadora não está preparada em diversos aspectos
não só físico, também como tático, não prepara devidamente para o futebol de 11 a nível sénior. E depois a verdade é que o salto ou o espaço temporal para a adaptação já é muito, muito curto. Mas pronto, como dizia, ainda estamos na fase do melhor que nada. E no mundo ideal, não teríamos esses torneios, de facto. Penso que o João bloqueou. Eu penso que sim. Ok. Já voltou. Sim, já. A Inês falou na questão do boom, do boom do futebol feminino. Nós assistimos no Euro 2017, já tinha sido um sucesso de assistências. O Mundial 2019 foi um sucesso em termos de assistência televisiva. E a Margarida escreveu um artigo sobre isso. O Euro 2022 bateu o número de pessoas em estádios, foi 574.875. E como disse a Maria no artigo dela, este é o momento certo para investir? Eu acho que sim. Porque todos os momentos são certos para investir no futebol feminino, ponto. Mas eu acho que este momento é muito importante porque é esse boom, criou aquele bichinho nas pessoas, aquela questão do pá, isto se calhar até dá, isto que até vale a pena, daquelas pessoas que estavam na dúvida ou que achavam que futebol jogado por mulheres, ok. Não, isto realmente prende adeptos, nós temos é que trabalhar para isso, temos que trabalhar no marketing, porque não é divulgar jogos na véspera, dizer que vai haver um jogo que é para esta competição àquela hora X, que as coisas vão resultar, não vai ser assim. As coisas são preparadas com antecedência. Foi assim que o Barcelona bateu 2 recordes de assistência seguidos. E foi assim que se preparou também este Euro. Foi sempre tudo muito publicitado. Havia jogos já praticamente esgotados antes do início do Euro. Os jogos com a Inglaterra tinham sempre garantidas quase cheias. E se não for este momento que nos cria aquele impulso para investir e aquela vontade que foi criada em toda a gente à volta e aquele bichinho, não podemos deixar morrer este entusiasmo. Acho que é aproveitar, mas tem que ser sustentado para depois não ser vou investir agora porque sim, foi muito giro o Euro, que é uma competição muito característica, tal como o Mundial, não é? Que atrai sempre muita gente, seja em que modalidade for, mas fazê-lo de forma sustentável e perceber que realmente vale a pena e que se o trabalho for feito pelas pessoas certas e com vontade, isto tem tudo para correr bem. Eu disseste agora uma coisa muito certa, das pessoas certas. É preciso ter as pessoas certas nos lugares certos. Algo que por vezes não acontece tanto aqui em Portugal como lá fora. Concordo que se antes não era, agora é o momento para investir, porque eu lembro-me de algo que eu penso que foi a Viviana Miedema que disse que era importante para o futebol feminino que a Inglaterra vencesse. Eu não sei se concordo, se discordo, sinceramente não tenho opinião sobre isso. A questão que eu consigo é apoiar o argumento de que a Inglaterra é um país muito influente no futebol, seja o masculino como o feminino. Ou seja, ver a Inglaterra é um país que guia, que conduz, que lidera nesse sentido. E ver a Inglaterra a fazer este investimento e com e a celebrar também este europeu com esta magnitude, dar importância a esta competição, a dar a importância que deu, penso que será um exemplo também para muitos outros. A Inglaterra serve muitas vezes a nível de futebol como um exemplo para os restantes. Bom ou mau, mas serve como exemplo. E de facto já vemos muitas jogadoras com grandes contratos de patrocínio, equipas com grandes contratos de patrocínio também. Já vemos o Arsenal ou o Barcelona a ter os mesmos patrocinadores, as equipas feminina e masculina com o mesmo patrocinador, que parecendo que não, é um detalhe importante. Quer dizer que o próprio patrocinador principal dá relevo a ambas as secções.
Mas tocaste também num ponto importantíssimo, que é o marketing. O marketing, o futebol feminino, aquilo em que mais... Porque a qualidade do futebol em si já está a um nível altíssimo. A qualidade dos jogadores já está a um nível altíssimo e tem tudo, com o trabalho que tem sido feito de base, tem tudo para continuar a crescer, porque as jovens jogadoras de hoje em dia têm um patamar muitas vezes superior a várias grandes jogadoras que já estão nos seus 27, 28, 30 ou seja, agora o que tem de ser feito é precisamente a parte da imagem, da publicidade. O futebol feminino tem de evoluir nesse sentido. E falaste precisamente do Barcelona, que fez um trabalho de marketing de dias e dias, semanas, meses até. Aliás, os jogos com o Real Madrid foram anunciados para o Camp Nou para aí 3 meses de antecedência, se não estou em erro. Por exemplo, o Arsenal... Como? Eu estou a dizer que penso que sim, foi para aí com 3 meses, sim. Exato. Mas, por exemplo, o Arsenal, o jogo com o Wolfsburgo, publicitou extremamente mal. E vimos apenas 5.000 pessoas no Emirates. E isso é uma coisa triste de se ver. E isso mais vale. É melhor jogar num estádio pequeno cheio do que num estádio grande vazio. Para as próprias jogadoras, e não o digo assim, elas próprias já o disseram. Não o digo sem fundamento. E Portugal está muito, muito, muito atrás de todos os outros, com os jogos anunciados com dia de antecedência, e não é fazendo um jogo à toa no Estádio da Luz ou no Estádio de Alvalade ou no estádio do que seja e dizer, vamos agora bater o recorde do futebol, da assistência do futebol feminino. Sim, eles focam-se muito no bater o recorde. Eu acho que... Olha, perdemos a Inês. Acho que sim. Por exemplo, agora o City também já... Por exemplo, o City agora também já anunciou que o jogo do United vai ser no Etihad. E acho que é em novembro ou dezembro. Por isso já está a existir esse trabalho. O City, o Arsenal vai jogar também no Emirates. Sim. O Chelsea vai jogar em Stamford Bridge. O Liverpool penso também vai jogar em Anfield. Há várias equipas grandes em Inglaterra a colocar a sua equipa a jogar no estádio principal da equipa masculina. E isso é um sinal também do... O Wembley já está ajustado para os outros Estados Unidos? Esse jogo, eu estava a querer ir ver esse jogo e acabei por nem sequer conseguir. Quando pensei no dia a seguir esgotou, aquilo foi uma coisa absurda. Mas sim, eles poderiam definir à partida jogos específicos para se realizarem nos estádios grandes, para começar. Eu acho que as equipas, é uma equipa sénior masculina ou feminina, devia jogar sempre no estádio principal, mas isso já é outra conversa. Mas para começar, pelo menos aqui em Portugal, e para se criar esse hábito, era definir à partida, assim que saiu os calendários da época, definir 3, 4 jogos para jogar no estádio principal e trabalhar realmente no marketing para esses jogos. A própria Taça de Portugal, eu acho que poderia ter tido uma assistência muito maior se esse trabalho tivesse sido feito. E ele foi feito, mas poderia ter sido preparado de outra forma e de uma forma também mais intensa para chegar a toda a gente. Televisão, rádios, sei lá, publicidades na rua, poderia ter sido muito mais divulgado. E depois temos outra situação que nós ainda não falámos, mas é a questão do futebol feminino ser associado, principalmente em Portugal, à entrada livre, sem valor. E eu acho que isso, juntamente com a questão dos estádios, era outra coisa a ter em conta, era definir um valor mínimo e máximo para os bilhetes para cada competição, que tinha que ser cumprido pelos clubes. Porque o adepto, e muito especialmente o adepto português, não vai ver uma coisa que à partida é de borla, e se é de borla é porque não tem qualidade. Se for pago, eles valorizam. E eu acho que também vai partir um bocadinho por aí. Por exemplo, a questão da Supertaça.
vai ter jogada no Seixal o Benfica e o Sporting em Alcochete. Não faria sentido, por exemplo, fazer uma espécie de Final Four no Algarve, por exemplo, até sendo o mês de agosto um mês de férias, fazer uma Final Four do Algarve para tentar ativar mais pessoas. E é um sítio onde estão muitas pessoas atualmente. Sim, poderia ser uma jogada interessante, tendo em conta que é um mês de férias em que não só os portugueses, mas também imigrantes e turistas enchem o Algarve da forma que enchem. Não era mal pensado no estádio do Algarve fazer uma Final Four, trabalhar-se se calhar desde junho no marketing e na publicidade e na divulgação desses jogos, dessas Finals Four, e aproveitar, sim, para encher estádio, para cativar público, para levar o futebol feminino aos adeptos que estão de férias e dificilmente se vão deslocar, e a verdade é essa, para ir ver os jogos desta supertaça. Tu falaste, já voltamos a ter a Inês. Estou? Conseguem ouvir-me? Sim, sim. Sim, estamos a ouvir. Ora bem, melhor por aqui. Conseguem ouvir-me? Tu falaste. Sim, conseguimos ouvir, sim. Desculpem, o meu telemóvel entrou em sobreaquecimento e vamos ver se não volta a entrar em sobreaquecimento. Nós fomos andando com o assunto, vamos seguindo. Desculpa. Tu falaste aí na questão dos bilhetes. O público português está, por exemplo, preparado para ir a um jogo de futebol feminino? O adepto português não está habituado. Preparado? Eu acho que sim. Assim, eu não vou dizer para colocar os bilhetes do futebol feminino em Portugal e em lado nenhum aos bilhetes do futebol masculino, porque acho que são preços completamente desajustados. O futebol masculino é desajustado, ponto. E colocar isso no futebol feminino ainda mais desajustado seria. Mas pá, por amor de Deus, a final da Taça de Portugal, o bilhete custava €1 e era €1 que refletia para uma instituição de caridade. Extraordinária a iniciativa. Mas porquê é que não colocar o bilhete a €5? Ou a €10, ou a €8? Era um valor, era uma final de uma taça, a taça mais importante do país. E não era por esses €10 que o público deixava de lá ir, ou por esses €5 ou €8. Eu falo por mim e por muita gente com quem falei que é da mesma opinião. E agora, por exemplo, o jogo do Benfica com o Braga, o bilhete é €2 para sócio, se não estou a erro, e €5 para não sócio. E o bilhete do Sporting com o Famalicão não é. É entrada livre. Ponto. Isso acaba por desvalorizar, de certa forma, o espetáculo que elas lá vão dar, porque elas jogam futebol de muita qualidade, isso tem que ser valorizado. E dar um valor ao bilhete, cobrar pela entrada num estádio, eu acho que é uma forma de valorizar, até pela interpretação do adepto do próprio jogo, porque um jogo de Champions tem um valor diferente de um jogo da Liga 3, por alguma razão. E aqui também tem que ter alguma valorização, tem que haver. Isso acho que parte mais do que partir dos clubes, parte mesmo da federação de estabelecer regras para a bilheteira. Há clubes que pagam, que cobram, por exemplo, o Torriense penso que cobra bilhete, o Famalicão penso também cobra sempre bilhete na Liga BPI. E depois temos equipas teoricamente grandes, né? O Sporting, Benfica, Braga, que o bilhete não tem valor, e acho que também parte muito por aí, da própria valorização do futebol feminino vir também da percepção que o adepto tem de ser atribuído um valor ou não à entrada para o jogo. Eu concordo plenamente. Tu até falaste da Taça de Portugal, que chega a ser caricato, na minha opinião, porque quer dizer, é aquilo que tu disseste, é a valorização do espetáculo do futebol feminino e é o valor atribuído. O valor atribuído, ou seja, quase o valor do mercado da coisa, ou o valor atribuído mesmo. Ou seja, nós estamos a dizer, ao pôr o bilhete de graça, porque pronto, esse euro reverte para a caridade, ao pôr o bilhete de um espetáculo desses, de uma final de taça de graça, nós estamos a dizer que o futebol feminino não vale ser, melhor, não vale a pena o bilhete.
não vale o bilhete, não vale pagar bilhete. E eu acho que isso é gravíssimo. E temos o caso caricato de que pagaste 5 ou 10 euros para a meia-final. Ou seja, estás a dizer que a meia... Ou seja, associação de ideias. Qual é a associação de ideias? Ou a final é um espetáculo pior do que a meia-final. Porque tu pagaste para ir à meia-final, mas não pagas para ir à final. A final não vale o bilhete. A meia-final, sim. Ou seja, essa lógica da coisa também tem influência. E é aquilo que tu dizias, é a percepção do valor das coisas. Porque se estamos a dizer que o futebol feminino se vê de graça, então claro que o adepto não vai querer pagar bilhete. Então, mas eu no ano passado fui à final da Taça de Portugal de graça e agora estão a pedir-me para pagar 20 euros. Não, e eu não quero que se pague 20 euros. Eu não estou a pedir isso. Estou a dizer, valorize o espetáculo que as pessoas vão ver. Um colega meu dizia, a propósito, aliás, dos minutos de compensação dados, por exemplo, se um jogo termina 10-0, se o árbitro deve terminar o jogo antes, ele dizia, o adepto pagou por 90 minutos, não pagou. Pagou por 90 minutos de jogo. Logo, deve haver 90 minutos de jogo, esteja o resultado 1-1 ou 100-0. E com o futebol feminino, o adepto está a pagar, na final da Taça de Portugal, sabem por quantos minutos de jogo é que o adepto pagou? 0. Pagou por 0 minutos de jogo. Ou seja, os árbitros podiam ter parado o jogo no minuto 0, ao primeiro segundo, porque foi por isso que os adeptos pagaram. E é esse o valor que se está a atribuir ao futebol feminino, que é 0. Não faz sentido algum. Se queremos estabelecer também o futebol feminino, não é atenção correr de dinheiro, é como tu dizias, não queremos que se pague 50, 60 euros, esses valores são ridículos. Mas deve haver uma valorização do espetáculo, porque é um espetáculo que as jogadoras estão a proporcionar. Jogadoras profissionais ou semi-profissionais, logo, deve haver valorização desse trabalho. Eu não vou fazer um trabalho a 0 euros. Até porque é que pedimos às jogadoras que disputem a final da Taça de Portugal a 0 euros. Não faz sentido nenhum, não faz qualquer sentido, não tem qualquer lógica. Mais ainda, lá está, torna-se ainda mais ridículo. Quando a meia-final, o jogo anterior, foi pago. Ou seja, estamos a dizer, este aspecto não vale nada. Isto para que é que vem sequer? O outro era melhor. Pelo outro pagaram, por este não, logo o outro era melhor. Nem se deem ao trabalho de vir à final da Taça de Portugal. São estas coisas, a percepção de valor, o valor atribuído e tal como tu dizias, a federação, neste caso, é uma questão central, federativa, porque é a própria federação a pôr os bilhetes a X na final da Taça de Portugal, por exemplo, e tanto o exemplo como a diretiva têm de vir de cima. E há que regularizar minimamente a coisa. Não pode cada um decidir arbitrariamente quanto é que o seu espetáculo vale. Tem de haver o mínimo, não sei, eu não sou da área financeira, da área económica, mas tem de haver uma base de valorização do espetáculo que se está a proporcionar, tal como há para todos os outros espetáculos. A não ser que seja um espetáculo de caridade, sei lá, o do Nariz Vermelho, e penso que mesmo para isso as pessoas pagam a entrada, a não ser que seja um espetáculo de pura caridade, toda a gente paga dinheiro para ir ver um teatro, um musical, ou cinema, ou o que seja. Logo, porque é que nós não pagamos para ir ver a final da Taça de Portugal do futebol feminino? Não faz sentido nenhum. E penso que deve haver uma maior atenção a esse tipo de questão de atribuição de valor ao espetáculo de futebol feminino. Por exemplo, a questão, o Barcelona este ano, vimos isso muito, vimos, por exemplo, rapazes e meninos, todas as camisolas da Helvétia. E o Barcelona fez esse trabalho, aproveitou o fato da Helvétia ser a melhor jogadora do mundo. É também, ou seja, o mercado do futebol feminino ainda não foi verdadeiramente explorado em termos comerciais, podemos dizer assim, aqui em Portugal. Não, todo.
É aquilo. Lá está, o valor dos bilhetes, a publicidade, o marketing, há tanto por explorar. A própria, no futebol masculino, quem são as estrelas? São os jogadores. Uh, Pergunte-se a qualquer pessoa na rua, peça-se o nome de uma jogadora do Sporting ou do Benfica. 90% não saberão dizer uma única. Uma única. E isso faz parte do trabalho de promoção, valorização, publicidade, marketing, etc. As palavras que se queira dizer do futebol feminino, que em Portugal está a nível pré-histórico ainda. Não há jogos anunciados na véspera, bilhetes a 0€. Pronto, e se continuarmos assim, o futebol feminino não vai evoluir, vai dar uma aparência de evolução. Lá está, 15 mil pessoas vão ao jogo do título, 15 mil pessoas vão, as outras 15 mil estão todas a jogar todos os outros jogos das categorias inferiores, porque os maiores adeptos do futebol feminino são as jogadoras, e nesse jogo do título tínhamos todos os outros jogos das outras divisões no mesmo dia, à mesma hora. É incompreensível. E quem organiza isso claramente não conhece o público que tem, a modalidade que tem, e está, assim, enquanto temos de mudar essas coisas. E o futebol feminino em Portugal é a nível de publicidade, de exploração da imagem da jogadora, do clube, tudo isso está num nível ainda muito baixo. Mas também digo que tem um espaço, uma marca de evolução gigantesco. E podemos aproveitar todo esse potencial de crescimento que temos. Aliás, devemos, a bem do futebol feminino em Portugal. Completamente de acordo. Eu agora estava a falar do caso da Alexia, do Barcelona ter sabido aproveitar muito bem o facto da Alexia ter ganho a Bola de Ouro. Num nível diferente, a Ana Borges é a jogadora mais internacional de sempre pela seleção portuguesa. É a capitã do Sporting. Poderia ser aproveitado para... Não foi. Foi feita uma publicação, dá os parabéns, tudo mais, mas é um dos nomes mais conhecidos do futebol nacional, uma das melhores carreiras. Ela teve no Chelsea, teve no Atlético de Madrid, teve nos Estados Unidos, tem uma carreira reconhecida, veio para o Sporting, tem feito épocas extraordinárias desde que cá chegou, a nível da seleção, dos pilares, e não se soube aproveitar isso. Ela é mais internacional que o Figo. Vamos fazer assim, né? Já a Carla Couto era, mas se colocarmos neste nível, e toda a gente sabe que é o Luís Figo, e nem toda a gente sabe quem é Ana Borges, por isso eu acho que é como diz a Inês, isto está num nível muito, 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 muito inferior ao que deveria estar, mas tem um potencial de crescimento tremendo. E agora, na fase, lá está, pós-Euro, em que está toda a gente a querer investir e o futebol feminino ganhou aquele relevo que se calhar não tinha, pelo menos momentâneo, é aproveitar e dá-lo a conhecer a toda a gente, apostar no marketing, apostar na publicidade, não é só fazer como o Sporting fez, e acho que teve bem os anúncios dos equipamentos principais do futebol para esta época, que usou jogadoras, atletas femininas, não só do futebol, mas também outras atletas do atletismo, surf, para anunciar os equipamentos. Mas é preciso fazer-se mais, muito mais. O facto de nós não termos camisolas das equipas principais femininas à venda nas lojas oficiais dos clubes, com os patrocínios das equipas femininas, isso para mim é das coisas mais escandalosas. Se eu quiser ir comprar uma camisola da Diana Silva, eu tenho que comprar uma camisola do masculino e pedir para colocar o nome da Diana Silva. Não é uma camisola do feminino. E esses pequenos passos têm que ser dados, têm que existir para que o futebol também ganhe o relevo que também merece. Acho que merece, o esforço delas merece isso, porque só quem está no meio é que sabe aquilo, porque estas jogadoras passam. Se calhar aquelas miúdas com 16 anos que estão a surgir agora numa equipa principal não têm essa noção, e não têm, mas uma Cláudia Neto, uma Ana Borges, que passaram por várias gerações, uma Carolina Mendes, por exemplo, a Silvia Rebelo, Raquel Infante, passaram por muita coisa, por muitas dificuldades para poderem jogar futebol. E isso
tem que ver também aquilo porque elas lutaram, também tem que ver o resultado. E o marketing e a publicidade, eu acho que é outro dos pilares do crescimento do futebol feminino, de qualquer outro negócio, e o futebol, quer se queira, quer não, também é um negócio, não é só uma profissão e um desporto, é também um negócio e envolve dinheiro e tem que ter retorno para também ser viável. Tu no TRT no Fair Play falaste das condições, falaste da gestão do VAR e falaste também da gestão dos relevados. Por exemplo, na Liga 3, eu não sei se é obrigatório, mas a maior parte das equipas é relevado natural. E estamos a falar de uma terceira divisão nacional. E na primeira divisão nacional de futebol feminino, a maior parte dos relevados são sintéticos. Lá está. Lá está, não tenho muito mais para dizer. Por exemplo, o Marítimo tem um campo relevado, não utiliza, a equipa feminina utiliza o sintético. O Torriense deslocou a equipa feminina para Dos Cunhados e é lá que ela joga. Eu acho que é sintético. Sim. O Famalicão é outro clube que também está bem na Liga Portuguesa, na Liga Masculina, e a equipa joga num estádio em que, para além de ser um sintético em más condições, as condições de filmagem são péssimas. Não se vê nada, está contra o sol, péssimo. O Albergaria, que é um clube por o qual eu tenho uma grande estima pelo trabalho que tem feito há muitos anos no futebol feminino, na base do futebol feminino, na formação de jogadoras, também tem um relevado que o ano passado o Benfica foi lá jogar em pleno inverno e aquilo parecia uma piscina. Elas tivessem levado braçadeiras e boias, aquilo não disfarçava nada. Só se via água. Depois temos uma Liga 3 em que a maioria dos jogadores, se calhar são amadores, recebem ajudas de custo, em que é obrigatório os clubes serem relevados. Se não é já a partir desta época ou da anterior, pouca diferença faz, mas sei que eles têm que ter relevados e há apoios para se fazer essa transição para o relevado natural. E na Liga Feminina fala-se que se quer profissionalizar uma liga em que as jogadoras estão a jogar em sintéticos sem mínimo de condições e estão sujeitas a lesões graves que podem pôr em risco a carreira delas. São estes pequenos, grandes detalhes que também se transformam em obstáculos muito grandes para o futebol feminino crescer. Para mim está tudo dito. Temos jogadores semi-profissionais a jogar em relevado natural e jogadores profissionais a treinar e jogar em relevado sintético. Para mim, acho que essa afirmação, essa constatação do facto diz tudo. De como isto está errado. Não digo que o jogador semi-profissional não deva jogar em relevado natural, que acho que deve, mas a transição para relevado natural no futebol feminino não digo que já devia ser feita, digo que já devia estar a ser feita, pelo menos plano para, porque isto não tem jeito, não faz sentido termos a falta de condições que hoje em dia ainda temos e pôr a se colocar desta forma em risco a integridade física das jogadoras, a saúde das jogadoras. Já está, mas isso não se pode, quer dizer, eu não sei se pode responsabilizar exclusivamente os clubes. Penso que tem de ser feito o trabalho de apoio e a federação que tem este plano, tem este grande plano para até 2030, deve também ser feita essa referência positiva. A questão dos relevados, das condições oferecidas às jogadoras, deve ser uma das questões prementes para esse plano da Federação, para a evolução do futebol feminino nos próximos anos. Nós este ano também assistimos à questão da igualdade salarial, que foi outro tema. Os Estados Unidos foram a primeira seleção a dar esse passo, outras seleções já o fizeram. Acham que esse também é um caminho que já não terá retorno? Ou seja, todas as grandes seleções que tenham poderio económico têm de avançar para isso? Portugal já está a avançar, diga-se.
Portugal, o sindicato dos jogadores, o menor presidente do sindicato dos jogadores, referiu recentemente, isso aqui não querendo, foi coincidência, foi precisamente uma entrevista à Renascença, que estava esse plano em andamento para haver a equitatividade salarial entre seleções, que neste caso, diga-se, pronto, tem a ver com os prémios de jogo, são vários fatores que contribuem para essa igualdade salarial. E sim, é um ponto sem retorno, naturalmente. Portugal já se vai juntar, muitas outras se juntarão, porque penso que em seleção, o contexto de seleção é dos menos, ou é dos mais consensuais, ou dos menos polémicos, a questão da igualdade salarial, que tem a ver com aquilo que ganham por representarem o seu país, pelo trabalho diário durante a representação do país. Não falamos e também apresentar, depois também depende de cada país, o acordo que se faz em cada país, da também que ganham do bolo de cada competição, ou seja, não estamos a dizer, naturalmente, se a seleção masculina ganha, imaginamos, vamos colocar aqui valores reais, 50 milhões de euros por conquistar o Mundial, o valor irreal, como eu disse, se ganham 10%, vão ganhar 10% disso. O importante é que a seleção feminina também ganhe 10% do prémio que é atribuído pela participação e vitórias, etc., da competição em que participe. Não estamos a pedir para a seleção feminina ganhar 10 milhões ou 50. Estamos a pedir para a seleção feminina ganhar uma percentagem. Exatamente, na mesma proporção. E sim, lá está, é dos menos polémicos, penso que é das questões menos polémicas em termos de igualdade salarial do futebol feminino, porque faz todo sentido, estão a fazer o mesmo trabalho e neste caso estão mesmo a fazer o mesmo trabalho, que é representar o país em jogo X, Y, Z em determinada janela internacional. Então, naturalmente, devem ganhar proporcional, na mesma proporção. Sim, completamente de acordo. E é o que faz sentido. Como tu dizes, eles estão a fazer exatamente o mesmo trabalho. São os melhores atletas masculinos e as melhores atletas femininas, em teoria, ambos, que estão a representar o seu país nas competições que existem a nível europeu, a nível mundial. E isso é igual para todos. Os prémios de ambas as competições são diferentes, mas a proporção em que eles ganham relativamente a esses prémios tem que ser iguais. Isso é... E eu acho que gradualmente agora várias seleções, se não todas, quase todas, vão aderir a isso e vão igualar os prémios de jogo, quer dos masculinos, quer dos femininos. Eu acho que é como tu dizes, é das questões menos problemáticas e mais fáceis de aceder. Agora um último tema. Para vocês faz sentido até a questão da UEFA entre os clubes que disputam competições europeias no masculino serem obrigados a ter uma equipa feminina? É uma grande questão. Por exemplo, isso no ciclismo, a questão da UEFA ter feito uma recomendação, ou para já, dos clubes que disputam competições europeias terem uma equipa feminina. Ok. Importas por exemplo, na questão do ciclismo, isso... Diz, João, diz, acaba. Sim, por exemplo, na questão do ciclismo isso resultou razoavelmente bem, porque a UCI obrigou as equipas do World Tour ou tivessem uma equipa de sub-23 ou uma feminina. A maior parte optou por ter uma equipa feminina. Acham que também seria benéfico para o futebol feminino? É assim, eu acho que vai ajudar, mas eu não gosto de ver o futebol feminino associado à obrigatoriedade. Isto não devia ser uma obrigação imposta por terceiros. Ou seja, o facto da UEFA obrigar os clubes que
que estejam para participar ou que queiram participar, ou que se apurem para participar nas competições europeias, a ter obrigatoriamente que ter uma equipa feminina ou a ter alguma parceria com outro clube relativamente a equipas femininas, trará certamente mais clubes ao futebol feminino, mas depois há sempre aquela questão, até que ponto isso será sustentável e até que ponto essa regra se irá manter ou será revertida e os clubes vão acabar com os seus projetos, entre aspas, de futebol feminino porque a regra deixa de existir. E há sempre esse risco e é por isso que eu acho que pode ser uma coisa positiva e ao mesmo tempo tem que ter muito cuidado na forma como se lida com esta questão, porque nada daquilo que surge como obrigatoriedade normalmente é viável para o futuro. E é esse o meu medo, é que se um dia esta regra deixar de ser implementada por alguma razão, desaparecer, quantos clubes é que vão deixar os seus projetos de futebol feminino porque deixa de ser obrigatório e uma imposição da UEFA para poderem participar com as suas equipas masculinas nas competições europeias? É esse o meu medo. Isto vai trazer coisas positivas, obviamente que clubes grandes como, por exemplo, em Portugal, o Porto foi obrigado a investir no futebol feminino e já investiu na criação de equipas na Dragon Force, se não estou em erro, sub-13, se não me engano. Sim. Mas isto terá que ser viável para o futuro, vai ter que ter uma continuidade. E o meu receio é isso que eu já referi, é que se um dia a regra deixar de existir, como é que fica o futebol feminino no meio disto tudo? E voltámos a perder a Inês. Voltando a perder a Inês, é verdade. Nós, no início da nossa conversa, falámos sobre a gestão física. Eu estou a ler o livro da Aitana Bonmatí, em que o prólogo é escrito pelo Xavi. E o Xavi diz lá uma coisa que é o futebol é cérebro, o físico te ajuda, mas o talento é fundamental. Tu concordas com essa afirmação? Eu concordo. O Xavi é o Xavi. E o Xavi e o Iniesta foram, se calhar, a melhor dupla que alguma vez passou no futebol. Jogavam um com o outro de olhos fechados e faziam jogar uma equipa inteira. E era aqueles jogadores que, à partida, tu olhavas para ele, e isso acontece muito nas camadas jovens. Tu vês um jogador ou uma jogadora que com 12, 13 anos é fisicamente muito mais desenvolvido que outros jogadores da mesma geração, da mesma idade. E tu tens sempre tendência, se esse jogador for talentoso, a dar primazia a esse jogador do que a um jogador menos desenvolvido. E depois, se calhar, no futuro, o outro jogador que na altura fisicamente era menos desenvolvido é muito mais atleta, muito mais pensador de futebol e muito mais talentoso do que aquele que fisicamente era mais desenvolvido naquela fase inicial. E eu acho que até nós, mesmo em Portugal, conseguimos comprovar isso. Nós temos a jogadora portuguesa não é normalmente uma jogadora possante, é uma jogadora rápida, é uma jogadora com muito talento, muita técnica, mas não é uma jogadora possante. E é o reflexo. E chega um europeu e vai disputar um jogo nos Países Baixos, que é uma seleção muito mais alta, mais forte fisicamente, e elas disputaram ali muitos momentos de igual para igual. E é como o Xavi diz, o futebol é talento e é cérebro. O físico ajuda. O Messi também é o anãozinho, e é o Messi, né? E se eles desenvolvem o físico dentro dos seus limites, e depois está tudo aqui. A Inês, perdemos a Inês um bocadinho. Estávamos a falar do prólogo do Xavi, do livro da Aitana. Não sei se já tiveste a oportunidade de ler. Ainda não. Ainda não li. Então fala em que o futebol não é só o físico, mas também talento. Sim, está tudo dito, é isso. Temos a Aitana, precisamente, uma jogadora lingrinhas, pouco. Apesar de que, diga-se, ela própria assumiu que teve que depois da final perdida com o Lyon em 2019, que ela própria percebeu que, ok, fisicamente tenho de dar um salto. E lá está, e não podemos descurar o aspecto físico do futebol, que é importantíssimo também. Mas, no entanto, a equipa técnica e inteligente ganha à equipa e Lingrinhas ganha à equipa, digamos assim, tosca, burra e muito forte fisicamente. Ou seja, o que desequilibra
O que desequilibra é a parte técnica e da inteligência. Claro que depois, se tivermos duas equipas a esse nível equiparadas, O aí o físico físico já já é mais pode. determinante. Exato, o físico pode desequilibrar, de facto, e se calhar é isso que se nota às vezes com Portugal e seleções de outro nível, que as nossas seleções não estão as nossas jogadoras não estão fisicamente tão desenvolvidas. No entanto, a nível técnico e do QI futebolístico, como se costuma dizer, já não devemos tanto assim a outras seleções. Falta-nos, se calhar, dar esse leap. Agora, o futebol, de facto, joga-se com a cabeça e com os pés muito mais do que com os músculos, os bíceps ou os abdominais e os músculos das pernas, que agora já não lembro como é que se chama. Mas Tivemos o exemplo ainda há algum tempo do Usain Bolt, que é um atleta espetacular e que se lembrou que queria jogar futebol. Como é jogador de isso, futebol, zero. zero, exatamente. Corria, basicamente. Se a tua equipa só desse um pontapé para a frente, fosse pelo correr, era perfeito. Mas tirando isso, Acho que ainda marcou um gol lá na Austrália. acho que Creio. sim, acho que sim. Acho que sim. Se não me engano, à base da velocidade. Ou então foi um toque para encostar. Mas que foi um toque a encostar. Mas, não, é que, obviamente, o físico pode ser um fator desequilibrador, mas os dois fatores primordiais são o saber tratar a bola e saber o que fazer com ela. Não vale a pena andar aqui aos empurrões e às corridas, depois quando temos a bola no pé, não Ficas a sabemos o que olhar fazer e com ela. pensas, e agora? É isso. Ou mesmo sem a bola no pé. Lá está, se não sabemos para Se não onde souberes correr, posicionar, não vale a pena sermos o mais rápido, o homem mais rápido do mundo. Se não sabe para onde correr com ou sem bola, não vai fazer nada. Ou seja, é isso. E tanto a Aitana como o Xavi incorporam, como os jogadores incorpora a Aitana e incorporou o Xavi, essa ideia precisamente de que o futebol o futebol pode viver sem, não pode viver sem físico, mas não vale a pena ser muito forte, muito rápido, muito alto, o alto, os fortes, se não se souber tratar a bola e o que fazer com ela, precisamente. Está muito mais aqui e nos pés do que nos músculos. E os músculos trabalham-se. O talento também, a técnica também também se trabalha, mas aí também se trabalha, mas o jogador menos talentoso terá mais dificuldade em chegar ao topo, mesmo com muito trabalho, do que Não, ou melhor, não vamos dizer isto porque o trabalho é um fator é isso. importantíssimo, mas com a mesma carga de trabalho, o jogador mais talentoso e mais inteligente chegará mais longe do que o jogador extremamente físico, mas a quem faltam as outras, em que pronto, que escasseiam os outros dois fatores. E será sempre assim, até que lá está, temos um Di Maria, por exemplo, um jogador que é um lingrinhas autêntico e que é um jogador espetacular. Temos lá está o Xavi, o Iniesta também não era nenhum prodígio físico, não é? Ele ainda, penso que ainda joga no Japão. Sim. Exatamente. Temos tantos casos na história. O Cruyff, se olharmos para o Cruyff, era um palito e é um dos melhores jogadores da história. Ou seja, está, o cérebro e os pés irão sempre sobrepor-se ao físico. E o físico é uma base de apoio e não o fator primordial. Para terminar, se vocês pudessem deixar uma mensagem até às pessoas que ainda estão reticentes em relação ao futebol feminino, que mensagem poderiam deixar? Não estejam. Pá. Venham ver ao vivo, venham sentir o futebol feminino. Aquela essência que o futebol feminino ainda tem, que eu acho que o futebol masculino já perdeu um bocadinho, dado todo o dinheiro, todos os interesses envolvidos, e o futebol feminino ainda não. Ainda tem aquela genuína. Aquele amor mesmo ao desporto que as jogadoras ainda colocam em campo. Pá, venham ver. Se não virem, se não acompanharem, também não podem dizer que
que não têm qualidade. Não tenham medo de dizer que gostam de ver futebol feminino. Basicamente. Concordo com o venham ver. Se ainda não sabem, venham ver e rendam-se ao espetáculo. E se não gostarem, pronto, olha, não gostem. Mas o primeiro passo para... Isso é como um mau filme. Ou um filme. Um filme, Não mau filme, vês? não Não sei. sabes. Só podemos ter opinião quando o vemos. E há muitos filmes que nos surpreendem. E o futebol feminino, tenho a certeza que surpreenderá. E já tem surpreendido surpreendeu. muita gente. Viu-se na televisão muitas vezes comentários paternalistas, é verdade. E comentários que penso que já não têm lugar hoje em dia pelos anos a que o futebol feminino já está a tomar palco. Mas sim, já cada vez que este europeu feminino mostrou precisamente que só vendo é que de facto se pode ter uma opinião sobre o futebol feminino. E se ainda não tens uma opinião sobre o futebol feminino, então vem ver. Vem ao estádio, ou liga à televisão, vai ao YouTube, vê a Liga dos Campeões, vê a Liga Portuguesa, vê a Liga, abre o FA Player, vê a Liga Inglesa, vê. Só vendo é que poderás efetivamente ter uma opinião. E como todos gostamos de ter uma opinião sobre tudo e mais alguma coisa. Ao menos que a opinião seja informada. Exatamente. É isso. Tá, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Foi uma excelente conversa e muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Foi um gosto. Peço desculpa pelas quedas pelo meu telemóvel. Não há problema. Tranquilo. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Até a próxima.